Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo do GeoGebra. Nesse vídeo a gente vai continuar com a janela 3D e vamos ver mais ferramentas como a esfera, por exemplo. Então, a esfera é bem simples, porque a gente precisa de um ponto, que é o centro, e aí você movimenta, coloquei o centro na origem aqui, e movimenta aqui, eu vou colocar aqui o ponto 2, né, no x igual a 2 aqui. E aí eu tenho aqui a equação da esfera, é uma esfera de raio 2. Então eu tenho x ao quadrado mais y ao quadrado mais e ao quadrado igual a 2 ao quadrado, 4. É bem interessante porque eu também tenho aqui a ferramenta que eu posso escrever a esfera com centro e um raio qualquer. Então eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou pegar aqui a ferramenta esfera e vou agora escolher o centro dela como sendo esse ponto 2. E o raio eu vou dizer que é 2 também. E dou OK. E aí eu tenho uma outra esfera de raio 2. Só que agora o centro é o ponto B, que é 2, 0, 0. Então, o primeiro está nesse ponto aqui, que é 0, 0, 0 a origem. E a outra esfera está no ponto 2, 0, 0. Eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar aqui essa esfera e vou trocar a cor dela. Então, eu quero selecionar aqui a esfera, vou colocar uma cor azul aqui para contrastar com o vermelho. Bom, a esfera, ela é tida aqui como uma superfície, né? Eu só tenho uma casca esférica aqui, né? E aí, eu tenho uma ferramenta muito interessante, que é a ferramenta interseção de duas superfícies. Então, eu clico na primeira superfície, que eu vou clicar aqui nessa esfera vermelha, e clico na outra superfície, a esfera azul. E aí, ele computou aqui a interseção, que é essa parte aqui. Ó. Não vou exibir as duas esferas, para a gente ver só a interseção. Ó. A interseção é essa aqui. Essa circunferência aqui, essa circunferência azul aqui, é a interseção entre as duas superfícies. Ah, eu poderia colocar a superfície esfera, por exemplo. Vou tirar aqui a interseção, tá? que é essa cônica aqui. Por exemplo, com plano, né? Então, vou fazer o seguinte. Eu vou criar um plano aqui, dependendo de um controle deslizante. Por exemplo, o plano Z igual a K, onde K é uma constante, eu dou Enter, ele vai perguntar se K é um controle deslizante. Eu vou dizer que é. Então, eu clico aqui, e aí ele tem K igual a 1, e o K, ó, ele está variando de menos 5 até 5. Então, eu estou fazendo a variação do plano, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou agora calcular a interseção do plano com a esfera. Então, clico aqui na janela 3D, pego a ferramenta interseção, clico no plano e clico na esfera. E aí ele calculou já a interseção. Então, se eu tiro, por exemplo, não exibo aqui o plano e... Opa, aqui é o K, né? O plano é esse aqui. Se eu não exibo o plano, mas eu faço a variação aqui do K, eu vou ter exatamente só a interseção variando ali, ó. A interseção aqui na esfera, né? E se eu tiro também, não exibo a esfera, eu vou ter só a interseção. Então, vai ser um círculo que ele vai estar mudando, né? Quando ele tangencia aqui, o plano tangencia a esfera, eu vou ter só um ponto aqui. E quando eu baixar ele tangenciar embaixo, eu vou ter só esse ponto menos 2 aqui, ó. Quando eu tiver K igual a menos 2 aqui, eu vou ter exatamente o ponto aqui também, né? Então, em K igual a 0, eu tenho uma circunferência aqui, que ela vai aparecer, né? A circunferência aparece aqui, no plano XY, então, claro que ela vai aparecer aqui também. Se eu quiser que ela não apareça nesse plano aqui, eu clico com o botão direito, né? Vou em propriedades, e aí eu vou no avançado, vou baixar aqui, e clico aqui para não aparecer na janela de visualização. E aí, ele já não aparece mais aqui. Eu também posso fazer o seguinte, eu vou calcular aqui o volume, tá? Então, vou colocar aqui volume, e aí vou colocar o sólido aqui, e vou entrar como informação a esfera, que é esse A aqui. Olha o que vai acontecer.
ele calculou aqui, que é o número 33,51. É o volume da esfera, né? E nós sabemos que o volume da esfera é igual a 4/3 de πr ao cubo. Então, eu vou pegar a calculadora do computador para fazer a conta. Então, eu já estou com a calculadora científica aqui e vou fazer a conta. 4 dividido por 3 vezes, então aqui eu representei o 4/3, está fazendo 1,33, uma dízima aí, né? Vezes π vezes r ao cubo. Então, note que o raio é 2, né? Então, eu vou fazer 2 elevado ao cubo, igual, ó, 33,51. Então, esse valor aqui, ele está aparecendo aqui, que é o volume da esfera, e está sendo arredondado. Claro que o que eu posso fazer é o seguinte, ó, é pegar esse ponto aqui, por exemplo, e se eu vario aqui, ó, se eu aumento aqui, ó, mudei o raio, ele vai mudar também o volume. Muito bem. Mas você pode estar pensando no seguinte, eu gostaria de colocar um texto aqui. Vou mostrar aqui como a gente coloca o texto para aparecer aqui na tela de visualização. Você pode colocar tanto na tela de visualização 3D, quanto na tela de visualização. Então, você pega aqui a ferramenta texto, que é essa aqui, clica aqui. E aí, vai aparecer aqui um editar e tem um Fórmula LaTeX aqui. Esse Fórmula LaTeX, para quem já trabalhou com LaTeX, é muito legal. Por quê? Você consegue mostrar várias simbologias que nós utilizamos na matemática, que num texto convencional não é possível. Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu vou colocar aqui Fórmula LaTeX, tá? Então, eu vou colocar assim, ó, V, aí eu vou colocar aqui o underline, e vou escrever aqui entre chaves, esfera. Observe que está aparecendo lá embaixo, ó. Fechei aqui, aí eu vou colocar igual. Aí eu vou colocar uma fração agora, que eu quero representar o 4/3, tá? Então, fração é o comando assim, ó, /frac, isso é do LaTeX, tá? Aqui, na primeira chave fica o numerador, na segunda chave o denominador. Então, eu vou colocar aqui 4/3, e aí eu vou colocar o π. O π é /π. Eu vou deixar aqui na nossa plataforma um manualzinho com alguns comandos do LaTeX, que são mais utilizados, os símbolos. Vou deixar uma introdução do LaTeX aqui também no nosso material. Que aí, quando você tiver alguma dúvida, você vai lá e verifica aí como você pode utilizar aqui o LaTeX no GeoGebra. 4/3 de πr ao cubo. Eu vou dar OK. Quando eu dei OK, ó, apareceu aqui. Mas o que eu queria era o seguinte, colocar isso daqui igual, aí colocar o valor do volume que eu encontrei. E o volume que eu encontrei é aquele Ezinho lá. Então, o que eu vou fazer? Eu vou editar isso daqui. Então, eu clico com o botão direito do mouse, vou em propriedades, e aí eu vou em texto aqui. Aí ele vai mostrar aqui o texto que eu tinha digitado. Então, eu vou colocar igual agora, e vou colocar o objeto que é o volume, que aqui é E. Então, esse objeto é E. Então, eu vou colocar aqui, ó, E, só que eu tenho que vir aqui no objeto aqui, ó, porque senão ele vai pensar que é texto, tá? Então, eu vim aqui em objetos, clico no E, e observe que o E, ele aparece dentro de uma caixinha. Tem um retângulozinho aqui para indicar que ele é um objeto. E se eu olhar aqui para baixo, eu tenho aqui já esse objeto aqui, o valor do objeto. E dou OK. Pronto. Agora, eu tenho o texto como eu queria. Ó, o volume da esfera, 4/3 de πr ao cubo. Isso daqui vai ser igual a 43,66 aproximadamente. Note que eu mudei aqui o ponto B, tá? O ponto B está 2,8. Lembra que tinha dado 36? Eu posso vir aqui também, né? Ó, aqui está o ponto em cima do eixo, né? Eu posso, não tem problema, eu posso vir aqui direto e colocar assim, o ponto 2, 0, 0. E fecho o parênteses. Olha aí. Agora sim foi para aquele valor novamente, 33,51. E o valor foi atualizado aqui também. Então, o texto é muito importante. Por quê?
Porque geralmente, quando a gente vai disponibilizar o material para o nosso aluno, a gente fecha essa janela aqui. Isso não é interessante para o aluno. O aluno não tem que saber como você construiu. Você vai dar só o applet para ele, já todo pronto, né? De repente fica só o controle deslizante aqui, você não exibe o eixo, você oculta o objeto aqui e esse outro aqui também, né? Fica só isso aqui, aí você exibe lá a esfera, né? Então, para isso, eu tenho que exibir novamente a janela de álgebra, né? Aí eu coloco a esfera lá, coloco o plano, e aí ele pode visualizar, eu com controle deslizante, ele consegue visualizar a interseção. Tá? Eu vou até mudar a cor desse plano aqui, porque está muito parecida com a cor da interseção. Então, a gente pode fazer assim, uma cor bem diferente, assim, um amarelo. Aí a gente tem o plano e tem aqui a interseção com a esfera. Muito bem. Bom, mas eu queria mostrar uma outra relação aí para a gente fazer textos. Vou colocar a minha esfera de volta aqui, aquela outra esfera que eu coloquei, que é essa aqui, essa azul. A gente percebe que essas duas esferas aqui, elas possuem o mesmo raio. Então, esferas de mesmo raio, elas têm o mesmo volume. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu já calculei o volume da esfera vermelha. Eu vou pegar aqui e vou chamar de V underline V, que vai ser o quê? O volume da esfera vermelha, tá? Então, estou dizendo V underline V igual a esse volume aí. Então, ficou assim, ó, V underline V, é o volume da esfera vermelha. E vou calcular também o volume underline da esfera azul. Então, vou colocar aqui V underline A igual. E aí, a esfera azul, ela tem o nome de B. Então, vou colocar volume do sólido. Que sólido é? É a esfera B. Então, o sólido B. E dou Enter. Claro que vai ser o mesmo valor. Ó, o volume da esfera A e o volume da esfera V, né? Da vermelha e da azul. Agora eu quero fazer um texto para expressar a soma do volume dessas duas esferas. Vou aqui em ferramenta, texto, clico aqui na janela de visualização 3D, habilito fórmula, LaTeX, e vou colocar o texto da seguinte forma, V underline V, que é o volume da esfera vermelha, mais V underline A, que representa o volume da esfera azul, igual. Aí vou colocar os objetos. O primeiro objeto é o volume da esfera vermelha, que eu já calculei. Note que eu estou fora da caixinha do volume da esfera vermelha. Aí coloco mais e vou inserir o outro objeto agora, que é o volume da esfera azul. E coloco igual. Agora eu quero que mostre a soma dos dois volumes. Então, eu vou de novo no objeto e seleciono um deles. Selecionei o VA e vou colocar o meu cursor aqui no interior da caixinha e coloco mais, e aí eu vou ter que digitar V underline V. Então, estou fazendo o volume da azul mais o volume da vermelha. E agora, você percebe aqui, ó, que está fazendo a soma já. Então, vai aparecer a soma de uma e a soma de outra. Aí você pode dizer, mas como as duas têm o mesmo valor, bastava fazer duas vezes uma delas. Mas se eu mudar uma delas, por exemplo, mudo o raio dessa ou mudo o raio dessa outra, o valor vai mudar. Então, tem que estar preparado para qualquer mudança que eu fizer no meu arquivo. Então, dou OK, e aí eu já tenho aqui a soma que eu posso fazer o reposicionamento aqui, né? Posso vir aqui e posicionar aqui esse texto, né? E esse aqui eu também vou posicionar melhor para cá. Então, ó, eu tenho o volume da esfera, que seria o texto anterior, né, da esfera que pode ser azul ou a vermelha,
mas aqui está fazendo a soma da azul e da vermelha. Bom, eu vou ocultar esse texto aqui e vamos ficar só com esse texto da soma das duas. Eu vou mudar essa esfera aqui. Então, eu vou mudar o centro dela. Note que o centro dessa esfera é 0, 0, 0. Então, dou 2 cliques aqui, vou mudar para o centro -2, 0, 0. Veja o que acontece. A minha esfera, né, como eu mudei o centro e o ponto continua o mesmo aqui, que é o ponto 2, o raio dela modificou, ela ficou bem maior. Então, note agora que o raio da esfera vermelha mudando, o valor do volume também modifica. Então, vai ficar 268,08 mais 33,51. E esse resultado vai dar 301,59. Então, dessa forma, você percebe que você consegue fazer alterações no seu texto e o seu texto ele fica bem interessante porque você consegue fazer todas essas modificações, né? As modificações que você pode fazer no texto, fazendo com que tenha uma atualização automática no seu resultado. Bom, pessoal, era isso que a gente tinha para esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Faça comentários no vídeo, dê o seu like, se inscreva no canal e clique no sininho para você receber as notificações sempre que eu tiver algum vídeo novo. Nos encontramos no próximo vídeo sobre o GeoGebra. Até lá!